Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, não te esqueças, ó meu povo, das obras do Senhor, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, não te esqueças, ó meu povo, das obras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos sacerdotes, diácono, povo de Deus, peregrinos e peregrinas, romeiros, né? Muita gente que passa aqui também está vindo lá de Aparecida ou está indo para Aparecida, então sejam bem-vindos, viu? Ao Santuário do Pai das Misericórdias. Você que acompanhou esta quinta-feira conosco de adoração desde cedo, acompanhou já a Santa Missa, né, com Dom João, depois a oração do terço, a pregação, a adoração ao Santíssimo no Rincão do Meu Senhor. Agora à tarde também tivemos mais uma pregação e agora encerramos esta quinta-feira de adoração com esta Santa Missa e queremos realmente louvar, bendizer a Deus por esta quinta-feira que é especial, sim, por ser quinta-feira e agora com esse tom, porque é a festa da exaltação da Santa Cruz. Nós festejamos realmente, porque o Senhor, não festejamos a morte do Senhor, mas festejamos o amor dele por nós através da cruz. E a festa que nós comemoramos hoje, ela tem a sua base bíblica. Nós escutamos, acompanhamos as leituras que falam a respeito dos sinais que nosso Senhor havia realizado no meio do seu povo, e no seu povo, na história do povo de Deus, e aí nós podemos constatar que o Senhor também realiza, sim, sinais na nossa vida. Agora precisamos estar atentos a estes sinais. O povo de Deus, escutamos na primeira leitura do livro dos Números, e se formos pegar um pouquinho antes, e se pegarmos os outros livros ali, os primeiros livros da Sagrada Escritura, sobretudo o livro do Êxodo, nós vamos verificar o povo de Deus, que antes era escravo, que se tornou livre, porque Moisés caminhou com aquele povo, exortou, conseguiu libertar aquele povo do Egito, do faraó, daquele aprisionamento, daquela prisão, daquela opressão que vivia o povo, subjugados pelo faraó. Agora eles estavam livres, mas eles estavam ainda a caminho da terra santa, a caminho da Canaã, da terra onde corre leite e mel. E nesse caminho aconteceram muitas coisas.
Nesse caminho eles viram os prodígios de Deus, já tinham visto os prodígios de Deus. Eles viram como Moisés havia realizado tantos feitos no nome do Senhor, para que eles fossem livres. As pragas, né, que nós conhecemos na história de Moisés, na história do povo de Deus, as pragas que, mandadas ali para o faraó, convenceu o coração do faraó. Ora ele abria o coração, ora endurecia o coração, mas chegou num dado momento que ele realmente libertou o povo de Deus, e aconteceu a Páscoa do povo de Deus. O povo de Deus que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, vai dizer a palavra, vai narrar o Êxodo no capítulo 15. E depois dessa história então de libertação, o povo continua ainda a caminho para chegar na terra prometida. E aí nós escutamos este episódio da leitura do livro dos Números, onde o povo está sim a caminho, mas o povo se cansou. O povo está sim a caminho, mas se esqueceram infelizmente dos feitos do Senhor. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer das bênçãos, das graças que nosso Senhor já realizou na nossa vida. O povo de Deus, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, primeiro, fez uma experiência de Deus, fez uma experiência de libertação, mas depois, infelizmente, com memória fraca, começaram a murmurar. Estavam com saudades das cebolas do Egito, começaram a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. Era melhor ter ficado lá no Egito, para a gente passar fome, para a gente passar necessidade aqui. Infelizmente eles ainda não tinham em vista a liberdade lá na frente, a terra prometida lá na frente. Aliás, livres eles já eram, mas ainda estavam escravos das suas vontades. Muitas vezes nosso Senhor nos liberta sim de várias opressões, de doenças, mas muitas vezes nós ficamos ainda presos nas nossas manias. Muitas vezes ainda ficamos presos às nossas concepções. Por isso que é necessário caminhar com o Senhor, por isso que é necessário estudar a palavra de Deus, por isso que é necessário fazer sim um curso, pelo menos básico ali, para entender a palavra, fazer um acompanhamento espiritual. Isso ajuda na caminhada, nessa caminhada de fé. Ler um bom livro, acompanhar um bom programa de rádio, de TV, de preferência Canção Nova, mas pode acompanhar outros também, não é? Que tenha base, que dê ensinamento. Estejamos atentos, irmãos. Nessa nossa caminhada, nós também podemos cair no risco de blasfemar o Senhor, de ter saudades da vida antiga, e nos esquecemos que fomos um dia libertos, que fomos um dia salvos, e por excelência fomos salvos e somos salvos na cruz de nosso Senhor. Vai continuar ainda a história aqui da leitura do livro dos Números, que vai narrar esta realidade então que o povo começou a murmurar. Então o pecado tem as suas consequências. Quando eles se voltaram contra o Senhor, o que aconteceu? O Senhor mandou aquelas serpentes, que aqueles que eram picados, eram mordidos pelas serpentes, eles morriam. E aí o povo começou a ficar com medo de novo, pediu a Moisés que intercedesse junto a Deus para que livrasse então daquelas serpentes. E interessante que o Senhor, Ele não livrou aquele povo das serpentes. As serpentes continuaram lá. Qual foi o diferencial? Deus pediu: põe uma serpente de bronze na haste, e todo aquele que for picado, mas olhar para a serpente que está na haste, este vai ser curado. Meus irmãos, as serpentes estão aí nos picando, não estão? O mal está aí nos rondando, mas olhemos para o alto. Esta passagem é a prefiguração do Cristo, que foi elevado no monte do Calvário, e todos aqueles que olharam para o Cristo foram salvos. Nós que olhamos para o Cristo, nós somos salvos. Olhemos para o Cristo, olhemos para as coisas do alto. As serpentes sim estão aí nos picando. Tem muita gente talvez quase morrendo aqui,
Mas levanta a cabeça, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o crucificado, olhe para o amor de Deus, olhe para o amor do Pai para nós, para conosco, se deu através da cruz. Por isso que nós comemoramos esta festa hoje. Há alguém por nós, há alguém que morreu na cruz por nós. Embora as serpentes da vida estão aí nos picando, embora os males estejam aí acontecendo no nosso dia a dia, embora muitas vezes nós estejamos até definhando por causa das contaminações deste mundo, vamos nos lembrar que a serpente foi elevada lá no deserto, no tempo de Moisés. Nosso Senhor foi elevado da cruz. Nosso Senhor que não foi entendido lá no Antigo Testamento e por isso blasfemaram e por isso rejeitaram o Senhor. Nosso Senhor que também não foi entendido e que foi rejeitado, mas Ele foi também, ao mesmo tempo que Ele foi maltratado, Ele foi sinal de salvação. Ele é o sinal de salvação. Nosso Senhor respondeu o mal que lhe veio com o bem. Ele foi maltratado, ele foi chicoteado, mas ele continua a missão do Senhor para nos salvar. E a leitura do evangelho que nós escutamos fala exatamente disso, do Senhor que foi elevado na cruz. Jesus que está aqui dizendo a Nicodemos, contando esta história, a Nicodemos contando aquilo que iria acontecer, melhor dizendo, com o Filho do Homem, citando esta passagem de Números, assim como a serpente foi lá elevada no deserto e aqueles que olharam para a serpente foram salvos, também o Filho do Homem vai ser elevado, e aquele que para ele olhar, aquele que nele crer, vai ser salvo. Meus irmãos, nós podemos olhar para várias realidades aí deste mundo, mas nenhuma delas vai nos salvar. Pode ter até muitas ideologias boas por aí, mas nenhuma delas vai nos salvar. Pode até ter bons filósofos por aí, mas nenhum pensamento filosófico vai nos salvar. Quem vai nos salvar é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele já fez isso uma vez por todas, quando naquele Calvário Ele entregou a sua vida por amor a cada um de nós. E a salvação de nosso Senhor acontece, mais uma vez, em cada Santa Missa que nós celebramos. Aqui nosso Senhor, mais uma vez, Ele morre, Ele ressuscita para a nossa salvação. É isso que nós celebramos em cada domingo, é isso que nós celebramos em cada Eucaristia. Nosso Senhor, no sacrifício aqui do altar, sendo crucificado, mais uma vez Ele está dizendo: eu amo vocês, eu não desisti de vocês. Ele está nos dando mais uma nova chance nessa Santa Missa, neste dia em que nós comemoramos a exaltação da Santa Cruz. Parece contraditório. Como é que eu vou exaltar o crucificado? Como é que eu vou exaltar aquele que morreu? Mas é assim sim, nós exaltamos aquele que deu a vida por nós. Nós exaltamos não qualquer cruz, como diz o Papa Francisco, mas a cruz de nosso Senhor. A cruz que morreu, o Cristo, que derramou o seu sangue por amor a mim, por amor à minha família, por amor à nossa humanidade. Nosso Senhor derramou o seu sangue por amor a cada um de nós. O sinal da cruz é o sinal da nossa salvação. Não é à toa que em cada Santa Missa nós iniciamos, não é? Em nome do Pai, do Filho, o sinal da cruz. Todo sacramento que nós rezamos, que nós realizamos, fazemos o sinal da cruz. Quando nós tomamos lá a nossa refeição, pelo menos deveria ser assim, né? Vamos agradecer a Deus pela refeição que nós temos. Vamos agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos, fazer lá o sinal da cruz. É o sinal da nossa salvação, é o sinal da nossa gratidão a Deus. Devemos sempre sim fazer esse sinal e façamos conscientemente, irmãos, esse sinal. Quantas vezes nós encontramos, né? Até alguns atletas por aí, principalmente jogador de futebol, né? Faz lá um sinal da cruz assim, meio, né? Faz de qualquer jeito. Faça o sinal da cruz direitinho, né? Em nome do Pai, na barriga aqui o Filho, né? O Filho é aqui gerado no ventre, né? Não é isso, mulheres? Né? Aqui no ventre, o Espírito Santo. Né? Faça o sinal direitinho.
Reze este sinal, é o sinal da nossa salvação. É o sinal que nós lembramos, o Cristo morreu por amor a mim. E que a minha conduta, que a minha caminhada possa ser coerente com este sinal que eu professo, que eu acredito. Eu acredito que o Cristo morreu na cruz por mim, por isso eu quero viver bem também a minha cruz, tomando a minha cruz de cada dia. Quantas vezes nosso Senhor no Evangelho nos falou a respeito da cruz. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. A cruz de um mês, a cruz só de um dia no ano, a cruz de cada dia, a cruz de cada dia. Devemos tomar a nossa cruz de cada dia. Não tomemos a nossa cruz de cada dia, irmãos, como um peso, não. Olhe para a cruz como algo bom, como algo benéfico. Foi o Senhor que morreu na cruz para me salvar. A cruz era, assim, antigamente, vista como um instrumento de condenação. Ali eram os malfeitores que eram colocados. Mas depois de Cristo, a cruz, esse sinal mudou. É sinal de bênção, é sinal de salvação. Parece um T, mas é um V de vitória. Nosso Senhor vitorioso morreu na cruz. Esse é o sinal da nossa salvação, irmãos. Vamos tomar posse da bênção, que é a cruz, sim, nossa, de cada dia. O Pai enviou o seu Filho e amou tanto a nossa humanidade, amou tanto a cada um de nós, que entregou o seu Filho na cruz para a nossa salvação. Esse sinal que nós fazemos todos os dias, ou em vários momentos durante o dia, espero que não seja só no domingo, né, que faça esse sinal da cruz, ou só aqui na quinta-feira, mas todos os dias podemos fazer esse sinal, devemos fazer esse sinal e nos lembrar, o Cristo morreu por mim, para a minha salvação. A serpente foi elevada lá no deserto como prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que elevado no Monte Calvário, deu a vida por mim, deu a vida por nós. E a nossa história continua. A igreja foi sendo perseguida, foi crescendo, foi sendo perseguida, e os locais santos que nós temos lá na Terra Santa, e tantos outros locais santos, que foram preservados, e sobretudo a Terra Santa, virou um lugar de peregrinação. Até hoje, graças a Deus, muitas pessoas vão à Terra Santa, e se você tiver a oportunidade, vá realmente lá para fazer uma experiência na terra de Jesus. Aqueles locais foram preservados, e conta a história que Constantino, né, se converteu, e a mãe dele, Santa Helena, convenceu o filho a preservar esses locais santos. E esses locais santos, um deles é esse Monte Calvário, e é o Santo Sepulcro. Quem já teve a oportunidade de ver, ou então pode assistir, quem sabe, também pela TV ou na internet, verificar lá, são duas basílicas, uma colada na outra, digamos assim, e tem o Monte Calvário, um local de peregrinação, tem uma escada onde o pessoal sobe para fazer a experiência ali, da cruz, e depois, mais embaixo, o Santo Sepulcro. E o Santo Sepulcro, acho que vocês já sabem, não é? Mas ele está vazio mesmo, viu? Se puder, pode ir lá conferir. Ele está vazio. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Esta basílica, ou essas basílicas, foram conservadas, então. No ano 335 foram construídas, e Santa Helena já vai contar a história também, né? Houve a escavação lá para verificar se era aquele local mesmo, encontraram, só que encontraram várias cruzes lá também. E agora, como é que nós vamos saber qual é a cruz de nosso Senhor? Conta a história que Santa Helena experimentava colocando os doentes em cima da cruz. E tinha uma cruz lá que muitos doentes eram curados. E aí, diante desses que foram curados, opa, essa aqui é a verdadeira. A cruz de Cristo verdadeira, é essa aqui. Esta aqui que salva, esta aqui que nosso Senhor utilizou. Foi com essa aqui que nosso Senhor nos salvou. E continua ainda a contar a história, que infelizmente as perseguições continuaram para com os cristãos, várias igrejas foram depredadas, foram destruídas, aquilo que era símbolo cristão foi retirado e a cruz também foi levada,
E no ano 630, esta cruz foi recuperada por Heráclio, o imperador Heráclio. Ele recuperou esta cruz e retornou exatamente num dia como hoje, no dia 14 de setembro. Por isso que a festa que nós comemoramos hoje é comemorada porque foi encontrada a cruz de Nosso Senhor, foi recolocada, foi levada novamente àquela basílica. Hoje, ela está em outros lugares, ainda não tem certo assim, opa, está aqui ou está ali, mas não importa onde é que ela está hoje. O importante é que o sinal de Nosso Senhor, a sua morte, a sua entrega, ela continua viva dentro de nós. E é este crucificado que nós levamos, é esse crucificado, é a cruz com o Cristo que nós continuamos a nossa caminhada de fé. No dia 14 de setembro, a cruz reapareceu, ela foi redevolvida ao povo cristão. Hoje e em nossos dias, nós verificamos também que o sinal da cruz, ele precisa ser resgatado entre nós. Quantos departamentos públicos já não têm mais a cruz, não é verdade? Antes era uma briga aí, que nós já escutávamos com mais frequência. Hoje não estamos escutando muito, está até parecendo algo normal, mas graças a Deus, em tantos outros lugares, existem lá o sinal da cruz. A nossa terra, o nosso Brasil, é terra de Santa Cruz. Nós cristãos, nós católicos, meus queridos irmãos, não podemos perder este sinal. Não podemos deixar de, talvez até usar esse sinal. Não podemos deixar de fazer esse sinal. Não sei se vocês aprenderam, né? Eu aprendi desde pequeno, quando passasse em frente a uma igreja católica, fazia o sinal da cruz. Por quê? Porque ali estava Cristo, no sacrário. Recuperemos isso, vamos recuperar isso, vamos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens. O Cristo morreu por nós, morreu na cruz. Vamos recuperar esses sinais, e ao final da Santa Missa eu vou abençoar os crucifixos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Vamos abençoar esse sinal, que é sinal da nossa salvação. Vamos resgatar esses sinais, porque olhando para o sinal, ele nos ajuda também a caminhar. Quantas vezes o sinal do trânsito aí já nos ajuda, o sinal do trânsito? Ajuda. As placas nos ajudam. O sinal do Cristo, a cruz de Cristo, também me ajuda a me lembrar. Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo se entregou por mim. Jesus Cristo deu a vida por mim. Por isso olhemos sempre para a cruz. Primeiro vamos olhar para a cruz, irmãos, com gratidão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho por amor a mim. Vamos olhar para a cruz e resgatar também este sinal. Ali nós somos. Ali, no sinal da cruz, que nós realizamos, onde nós estivermos, e levando a cruz, é uma oportunidade de nós testemunharmos. Se nós, padres, temos a oportunidade de andar de clégima, de andar com uma cruz, por onde nós passamos, a pessoa pode verificar, nossa, é um cristão, é um padre, nossa, eu preciso me confessar, eu preciso buscar as coisas de Deus. Que você também, com o sinal da cruz, com a camiseta de Jesus, que lá no seu departamento, com o sinal da cruz, com o sinal cristão, você também possa testemunhar, que seja uma oportunidade de testemunhar. É claro que muitas vezes nós passamos vergonha também, porque tem gente que rejeita a cruz, mas não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a nosso Senhor. Vamos ter gratidão pela cruz, vamos louvar a Deus pela cruz, vamos aproveitar as oportunidades que nós tivermos e testemunhar este Cristo. E o terceiro passo que nós podemos dar, vamos tomar a nossa cruz de cada dia e servir os nossos irmãos. Nosso Senhor, Ele tomou a cruz e serviu, e doou a sua vida. Nós também devemos tomar a nossa cruz de cada dia e não vivermos aí como coitadinhos. Ai, que sofrimento, ai, que dor, ai, meu marido, ai, meu filho, ai, meu pé, ai, minhas costas. Tome a sua cruz de cada dia com alegria e use disso para se converter um pouquinho mais. Reze agradecendo a Deus, tome a sua cruz
e sirva lá o maridão, sirva lá a esposa, sirva lá aquele filho, testemunhe para ele que é bom ser de Deus. Tomemos, irmãos, a nossa cruz de cada dia. E aproveito para dizer isso mesmo. Vamos pelo menos dar esses 3 passos. Primeiro, comemorar mesmo a vitória de Cristo na cruz. Olhando para a cruz. Ter uma gratidão imensa porque nosso Senhor morreu na cruz. Um segundo passo, resgatar esse sinal da cruz. E por onde nós formos, onde nós estivermos, ali aproveitar a oportunidade de testemunhar o Cristo. De levar o Cristo crucificado, sim, mas ressuscitado. E esse terceiro passo, tomar a nossa cruz de cada dia e testemunhar, tomar a nossa cruz de cada dia ali e rezar, tomar a nossa cruz ali de cada dia e nos converter um pouquinho mais, porque só vai entrar no céu um coração convertido, só vai entrar no céu aquele que tomou a sua cruz de cada dia e levou ela até o fim com perseverança. Claro que não é fácil, mas é possível, porque Ele nos dá a força. Se Ele foi capaz, e Ele viveu em tudo aqui no mundo, exceto o pecado, mas as dores, a fome, a sede, foi traído no coração, foi traído, foi chicoteado, sofreu, mas foi até o fim. Vamos pedir essa graça ao nosso Senhor, de irmos também até o fim. Eu separei aqui também algumas frases de alguns santos, de alguns homens de Deus, que nos ajuda também a refletir sobre a cruz de nosso Senhor. São João Paulo II, ele diz assim: quem quer que seja, que acolha Deus em Cristo, acolhe-o mediante a cruz. Quem acolhe Deus não tem como, tem que acolher o Cristo, tem que acolher a cruz. O Bento XVI, nosso Papa emérito, ele diz: Cristo ressuscitou e derrotou para sempre a morte. Então poderíamos compreender verdadeiramente o mistério da cruz. Eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que Ele está vivo, e Ele derrotou a morte através da cruz, nos ensina Bento XVI. São João Paulo II ainda diz: a cruz é sinal de um amor sem limites. A cruz é sinal de um amor sem limites. O amor de Deus não tem limites. O amor de Deus vai lá nos resgatar, e nos resgatou, e nos levanta, e nos põe de pé. E São João da Cruz, aguenta essa agora: quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. Quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. Tem gente que só quer a glória, né? Eu quero a glória, eu quero a vida boa. Tem que ter cruz. Tem a cruz, a glória de Cristo e a cruz de Cristo estão acompanhadas enquanto estivermos aqui. Depois que acabar a nossa vida, aí sim, não é? Tem alguns que talvez infelizmente vão para o inferno, alguns vão para o purgatório, alguns vão para o céu. Lá no céu, a glória. Por enquanto, toma a sua cruz de cada dia. Tomemos a nossa cruz de cada dia e olhemos para ela mesmo, irmãos, com gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, e me ajude a testemunhar, a levar a sua cruz, a levar a minha cruz de cada dia. Que eu não perca nenhuma oportunidade para testemunhar que o Senhor está comigo, nos sofrimentos, nas dores. A tua cruz não é mais maldição, a tua cruz, ela é salvação. Fica de pé um instante e te convido a olhar para a cruz que nós temos aqui no santuário. E olhando para a cruz, gostaria que você fizesse a sua oração nesse sentido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a vida na cruz. Obrigado porque a cruz não é mais maldição. A maldição já era. Agora a cruz é bênção. E vai dizendo para o Senhor também: Senhor, me ajude a tomar a cruz de cada dia.
Muitas vezes eu tomei a minha cruz, Senhor, pensando que era uma maldição. Mas hoje eu entendi que a cruz que eu tenho, que as dores que eu passo, que as provações que eu tenho, na verdade são para minha salvação. São para nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz. Obrigado por esta festa. Nós exaltamos o amor do Senhor crucificado. Obrigado, Senhor, por cada gota de sangue derramada ali no alto da cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Diz isso para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. Me ama na cruz. Me amou na cruz. E continua me amando. E, Senhor, que eu me converta, que eu mude de vida. Eu me decido, Senhor. Nós nos decidimos, de hoje em diante, a amar o Senhor na cruz, a tomar a nossa cruz de cada dia, a não desistir, não parar, até a eternidade. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!